Frequência relativa é inferida no momento que dividimos o número total de informações pelo total de dados observados. Essa divisão possibilita comparar a frequência das informações em relação a todo o conjunto de dados. Podemos utilizar a frequência relativa para identificar a porcentagem que um determinado dado consegue representar em comparação com todas as informações obtidas. Essa questão eu achei mais tranquilo, que ele até fala o que é já. E aí ele pergunta o que descreve a frequência relativa. Não. Então, frequência relativa vai descrever o total de elementos de conjunto pela probabilidade total. Ó, comparar a frequência das informações em relação a todo o conjunto. Então, aqui ele colocou total de elementos pela probabilidade total. Tá meio fora. Frequência é a medida que está concentrada no meio do conjunto de dados, isto é, mediana. Poxa, ele deu a resposta aqui em cima. A frequência relativa é o valor que possui maior probabilidade de ser sorteado dentro de um conjunto, pois ele é relativamente o valor mais frequente. Não sei, tem hora que é, tem hora que não. Lembra que a gente levantou uma frequência relativa de 30%, outra 50%, outra 10%. Você vai levantar dentro daquela tabela. Não. A frequência relativa mostra a quantidade de vezes que um valor de variável se repete em relação ao conjunto. D de dado, certo? A frequência relativa é o total da contagem do total de vezes que esse dado, o mesmo dado, apareceu. Não, porque eu lembro que a gente monta a tabela aqui. Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas você tinha lá, sei lá. Eu lembro que eu coloquei lá número de respostas, né? Tô lembrando agora de um exercício aqui. Aí, quantos responderam aqui? Aí a gente calculava aqui no final essa frequência relativa, que seria o total, né? Então, número de respostas, quantos responderam e tal. Então aqui eu colocava, sei lá, 1, 2, 3, aqui eu coloco 0, aqui eu coloco 5, aqui eu coloco, sei lá, 2, e aí a gente obtém uma frequência aqui já direta, né? Se é 0, então aqui é 0, 2 vezes 5 aqui daria 10, 3 vezes 2 daria 6, e eu divido pela quantidade total que está aqui, né? Essa seria a frequência minha, sem ser a relativa, e aí a relativa eu vou dividir pelo total aqui de quantos responderam. Responderam 7, então a minha frequência tem que dar um total de 100%. Eu vou pegar esse 0 dividido por 7, deu 0. 10 dividido por 7, né? Depois 6 dividido por 7, e aí a gente consegue ela. Então é a quantidade de vezes que um valor de variável se repete em relação ao conjunto, a tudo. Fazendo aqui um belo de um resumo aí do que a gente estudou até aqui. Bom, vou fazer a 7 aqui, não sei se estou chegando no final. D de dado, é isso mesmo. Suponha que suas chances de exame, quando aplicado a uma pessoa saudável, apresente falso positivo para a doença A, seja de 20%. Assinale a alternativa que represente a probabilidade aproximada de que, se forem testadas 10 pessoas saudáveis com esse exame, não tenhamos mais do que um falso positivo. Então, de novo aqui, né, uma questão relativamente aí difícil, porque você não tinha fórmula aqui na questão de novo, né? E a fórmula que ele está querendo que a gente use é aquela que a Larissa colocou lá, P de X, né, igual a, que no caso aqui o X igual a K, colocou outra variável,
Então isso aqui é igual a N sobre K, que multiplica o P elevado a K vezes Q elevado a N menos K. Lembrando que a probabilidade binomial, o P é meu sucesso e o meu Q é meu fracasso. Logo, se é de 20% aqui, né? Então meu P vale 0,2, que é o ser 20%, né? Meu Q então vai valer o resto, 80% de não dar aquilo, né? E aí a gente colocaria aqui um falso só. Então seria eu colocar de 10 em 1, né? Na verdade ele colocou duas somas, o 0 e o 1, que teria que ser, ó, até isso é uma pegadinha. Não tenhamos mais do que 1. Então o 0 entra também. Então é o P de x menor ou igual a 1. Então vai entrar do 0 também. Então eu vou ter que colocar 10 em 0, que multiplica o P de K, que é 0,2 elevado a 0, vezes 0,8, que é meu Q, elevado a N menos K, que é 10 menos 0, mais a outra probabilidade de 10 em 1, vezes o P, que é 0,2 elevado a K, que dá 1, vezes 0,8 elevado a 10 menos 1, que daria 9. Você fazendo toda essa salada aqui de novo, né, com o cálculo da probabilidade, né, que a gente colocou lá para cima até, esse P de 10 em 0 aqui, multiplicando esses valores, que seria impossível você fazer sem calculadora, me daria então 0,3758. Que dá aproximadamente 38%, alternativa E, tá? Não vou ficar fazendo um monte de conta aqui com vocês, porque aí tem que usar a calculadora mesmo e sair fazendo na raça, tá? Tá acabando, se eu fiz 10. Os dados estatísticos são importantes em diversas áreas da vida cotidiana. Os dados provenientes de observações, contagens, medições. Qual é o papel fundamental da estatística na utilização de dados em diversos contextos? Então, também, de novo, uma teórica, que eu estou mostrando para vocês que tem teórica, e aí eu acho que é nisso que a gente, muitas vezes nessa que você tem que salvar, porque a de conta, eu peguei umas bem difíceis, que daí, se você tem a calculadora, beleza, e tem a fórmula também lá, né? A estatística não possui relevância na tomada de decisões e interpretação de dados, né? Eu falei pro Ricardo já, cuidado se não possui, como não, pô, né? Então, as coisas meio esdrúxula aqui que eles colocam, né? Essa é a questão 8. A estatística visa apenas coletar dados, sem realizar análise e interpretações. Para quê? Coletou os dados e não faz nada, né? Ó, de novo, apenas. Cuidado com essas palavras. Estatística se concentra exclusivamente na organização dos dados. Outra palavrinha aí. A estatística faz análise e interpretação dos dados para embasar a tomada de decisões. Para isso serve.
A estatística se limita a realizar medições precisas dos fenômenos observados. Também tá fora. Essa aqui, só olhando palavras, você resolve. Esse eu lembro de você na prova. É, só circular a palavra. Não, nunca. Essa bem que podia cair na prova. Pode mesmo, Luiz. Se cair, tá resolvido. É um ponto garantido. Ou essa daqui, ó. Peguei uma mais leve também, ó. Em uma turma, o professor explicou aos alunos sobre medidas de tendência central, moda, mediana e média. Para facilitar, ele forneceu exemplo prático. Coletou as alturas de alguns alunos e organizou da seguinte forma: 160, 165, 155, 170, 155, 175, 160, 160. O professor então perguntou sobre a medida de tendência central que apresenta esse contexto. Então está falando da moda. Olha só. O 160 apareceu uma, duas, três vezes. O 165, uma, duas vezes. O 160 apareceu mais um aqui embaixo. Acabei de 3 vezes, ver. né? 165 é 3. É, e 164. 1, 2, 3, 4. Então, minha moda é 160. Né? Sem fazer cálculo aqui. Estamos na 9, né? Minha moda é 160. Então, tchau, tchau e tchau. Aqui ele só quer saber se você sabe de moda, né? A mediana aqui, você poderia organizar esses dados aí, né? Ó. Então vamos ver se consigo jogar lá para baixo. 155 é a primeira, né? Primeira medição. Não. 150. Tem uma primeira medição de 150 aqui. Depois 155 duas vezes. Depois 160 quatro vezes que a gente fez aí. Então, uma, duas, três, quatro vezes. Depois 165 três vezes. Três vezes. Depois 170 duas vezes. Depois 175 duas vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados. Então a gente vai no sétimo dado, para não perder tanto tempo aqui, né? Aí nesse caso aqui eu não precisaria nem fazer conta, porque você poderia fazer a média de tudo isso também, se você quiser fazer igual a Bianca, né? Ficar calculando a média lá até o resto da prova lá. Eu não faria a média, que a média é eu fazer o quê? Somar todos esses caras aí, fazer o somatório. Somatório de tudo, né? De todos os x. E dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dividir por 14. Isso aqui me daria a média, né? Aí você fica até o ano que vem lá se você não tiver a calculadora. Ainda com calculadora também se erra. Bom, aí eu vou pegar então a mediana. A mediana, só lembrando, é a média sempre. Eu organizei os dados, eu tenho que pegar o número central. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados. Não dá para pegar o central, porque o centro teria que ser 15 dados, eu pegaria o do meio. Então o cálculo da mediana é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seria o 160, mais 165, pegaria o sétimo dado, mais o dado posterior a ele, dividido por 2. Isso daqui não vai dar 160 nessa sem fazer conta, não dá, teria que ser 160 mais 160 dividido por 2. Como tem o 5 aí no meio, só me resta a alternativa B sem fazer conta. Eu faria desse jeito.
É, eu acho. Tá tranquilo, eu acho. Essa não precisa nem, né? Só colocar os dados aqui em ordem, achar a moda, achou a moda, ficaria entre duas. Já era. Bom, a décima, que eu acho que é um pouco mais difícil, é a última aqui que tá. Deixa eu ver se é a última. A décima é um pouquinho mais difícil, né? Bom, durante a competição de matemática, 2 prêmios A e B são sorteados entre participantes, mas achei ela interessante. O prêmio A é um livro de álgebra e tem a probabilidade de 0,25 de ser ganho. Então ele já deu, ó, o P da álgebra, ele é 0,25 por um competidor escolhido aleatoriamente. O prêmio P é um software de geometria, sei lá, vou por aqui P de geometria, né, é igual a 0,15. Pode também pôr B, né? Probabilidade de B é 0,15. Sabendo que 0,35 é a probabilidade de ganhar pelo menos um dos prêmios, então se eu juntar os dois, P de A união com B, dá 0,35. O cara já calculou. E se vocês verem aqui, se eu somar tudo, não dá isso. Ó, dá 10 aí, 1, deu 40 aqui. Ó. Já deu a diferençazinha aí. Certo? Então, qual é a probabilidade do ganhador ganhar ambos os prêmios? Os dois. Considere que a probabilidade de ganhar os dois prêmios não é nula. Né? Então, se não é nula, né, o P de A ou B é a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B, não é isso? Menos a probabilidade de A e B. Porque lembra que eu falei para vocês que tem uma probabilidade que era... Como é que se diz? Na verdade, A é a intersecção com o B aqui, que seria o E. Então é a probabilidade de ganhar os dois. Esse cara aqui, ele tá falando para você, ó, não é nula. Então aqui ficou fácil, né? Se deu 0,40, 0,40 menos 0,35, 0,05, que só pode ser esse cara aqui. A alternativa é ser de casa. Esse também, se cair, dá para fazer gol, né? Que ele deu as probabilidades aqui, já deu de graça para nós. Falou que 0,35 é de ganhar pelo menos um. Ainda falou que a possibilidade de ganhar não é nula. Ou seja, existe a possibilidade de ser o A e B. A intersecção aqui, ó.